Annyeonghaseyo, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Coreano Online. Eu sou o Henrique Teixeira e hoje nós vamos responder aqui uma pergunta de uma pessoa, qual é o nome dela? Ana Júlia dos Santos Silva. Repetiu aqui, deu bug no final, Santos Silva. O que ela perguntou? Gostaria que vocês fizessem uma aula sobre as cores em coreano. Porque eu assisto um e eles falam de um jeito. Eu assisto outro e eles falam que é de outro jeito. Por que será que tem essa divergência aí? Realmente tem muitos vídeos já na internet sobre cores em coreano, mas eu acho que cada um tenta passar de uma maneira mais fácil, tenta resumir ou tenta passar assim palavrinhas mais diretas, e aí pode ter algumas divergências. Vamos entender agora o porquê que nós temos essa diferença. Vou até chegar aqui pro ladinho para a gente poder ver, porque agora você vai ver tudo o que você precisa saber sobre as cores em coreano. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que nós temos o coreano nativo e nós temos o sino coreano. O que é isso? Não é o sino que toca na igreja, mas são palavras que têm origem no Hanja, ou seja, que vieram originalmente do chinês, dos ideogramas chineses. Então tem muitas palavras no coreano, assim como o sistema numérico, né, que tem o sistema nativo e o sistema sino-coreano. As cores também, algumas cores são nativas da língua coreana e algumas cores vieram através do chinês. E aí por isso que ocorre essa duplicidade muitas vezes. Vamos ver então, por exemplo, a cor preta, né, o preto. No coreano nativo nós temos essas versões aqui, temos Kamansek, você vai reparar que todas as cores que nós vamos colocar aqui termina com sek no final, e esse sek significa cor, ou seja, cor preta. Você pode falar Kamansek ou Komjeonsek. São exatamente as mesmas cores, né? Tudo preto. Mas também tem uma versão do sino-coreano, que é Huksek. E já eu vou explicar quando é que se usa um, quando é que se usa outro, qual que é a diferença, ou se tem a diferença, se tanto faz em alguns casos. Ok? Então, preto, Kamansek, Komjeonsek e Huksek. Depois nós temos o cinza. Como é que vai ficar o cinza? O cinza nós temos só a versão do sino-coreano, que é Hwaesek. Não tem a versão do coreano nativo. Então, nesse caso aqui é mais fácil, né? O branco, como é que fica branco em coreano? Nós temos, no coreano nativo, temos hayansek e hinsek. Hayansek, hinsek. Também é a mesma coisa, é a mesma cor, mas também temos a versão do sino-coreano, que é baeksek. Próxima cor é vermelho. O vermelho nós temos do coreano nativo, que é 빨간색 é a cor vermelha no coreano nativo. E no sino-coreano temos 홍색. Na verdade tem uma outra versão para vermelho também do sino-coreano, que eu não coloquei aqui, que seria choksek, mas vamos ficar só com 홍색 por enquanto. Temos também agora a cor laranja, e a cor laranja não tem na versão coreano nativo, só sino-coreano. E nós dizemos 주황색. E amarelo? Como é que a gente diz amarelo? Amarelo sim, tem no coreano nativo. E dizemos 노란색. E a versão do sino-coreano é 황색. Reparem ali que tem uma relação, né, aqui do coreano, do amarelo, né, no sino-coreano, com o laranja, né? Então pode ver que o laranja é como se ele viesse do amarelo, ele é um tipo de amarelo, né? Um amarelo mais forte. 주황색. E o verde? Como é que falamos verde em coreano? No coreano nativo não tem, temos só no sino-coreano. Temos essas duas cores aqui que são muito usadas, que é 초록색 e 녹색. E esse rok aqui, ele é exatamente o mesmo ideograma desse nok. Eles alternam o som, mas vieram da mesma fonte, digamos assim, que é a cor verde do chinês. Então esse chorok seria o verde da grama, o verde da plantinha.
A gente vai ver mais pra frente um pouquinho a diferença disso aqui. E azul. Azul em coreano é paran색. Paran색. E no sino coreano não tem. Pelo menos não aqui na nossa listinha. Paran색. Pode até tem uma palavra sino-coreana para azul, mas ela não é exatamente azul. Ela pode ser azul também, por isso que a gente não colocou aqui. Tá bom? Aliás, tem um vídeo que já gravei aqui há um tempo sobre a diferença entre o verde e o azul. Você pode procurar aí no nosso canal. Esse vídeo se chama Por que os coreanos não enxergam a cor azul? Ou os coreanos não enxergam a cor azul? Alguma coisa assim é o título. Procure aí no nosso canal e é uma curiosidade sobre a cor azul e a cor verde em coreano. E a cor roxa? Como é que a gente fala roxo em coreano? Aí só temos em coreano nativo, que é 보라색. 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 Esse borá pode ser roxo ou violeta também. Inclusive pode ser um nome também, feminino. Se você se chama Violeta, né, pode adotar esse nome em coreano, borá. E a cor marrom? A cor marrom só tem sino coreano, que é 갈색. 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 E rosa? Rosa é 분홍색. 분홍색. Quando a gente fala rápido, meio que some esse hiato, ele fica 분홍색. 분홍색. Podem ver também que o rosinha aqui, olha, tem esse rom, que é igual do vermelho, tá vendo? Então, esse rom aqui é o mesmo, seria um vermelho claro, um vermelho mais suave. Então, olhando essa tabelinha aqui, obviamente que tem muitas outras cores, né? Tem muitas variações, às vezes, de uma cor, a gente não tem como listar todas aqui, são as cores mais básicas. Mas então vejam por que causa uma certa confusão, né? Tem palavras que têm 2, 3 versões para a mesma cor, algumas com coreano nativo e sino-coreano, algumas só com uma delas. Então, por isso que provavelmente você já viu professores diferentes ensinando de formas diferentes, talvez para tentar simplificar. Então, como é que você sabe qual palavra que você vai usar? Bom, nas que tem uma versão só aqui nessa tabelinha nossa é muito fácil. Você simplesmente pega o que tem, né? Essas que eu circulei aqui são as que são mais usadas, ok? Então pode ver para o preto, se tem uma versão coreano nativo e sino-coreano, normalmente se prefere a versão do coreano nativo. Para falar de cores em geral, por exemplo, se você quer descrever a cor de um carro, a cor de uma roupa, a cor de uma casa, a cor de qualquer coisa que você quer descrever, se tiver a versão do coreano nativo, use essa versão que ela é mais usada. Nos casos que não tem o coreano nativo, aí obviamente você tem que usar o sino coreano, como no caso de cinza, laranja, marrom e rosa, por exemplo, e verde também. E quando você tem as duas versões, você vai preferir o do coreano nativo. Agora, tem alguns casos aqui, por exemplo, quando você tem o preto e tem esse 흑색 no branco ali, que você tem o 백색, vermelho 홍색, amarelo 황색, e no verde também que você tem duas opções. Essas que eu circulei aqui de amarelo. Quando é que você usa essas palavrinhas então? Nesse caso aqui, você não vai usar do jeito que você quiser. Essas são palavras que já são empregadas em palavras fixas. O que eu quero dizer com isso? Você não vai simplesmente dizer assim, eu quero comprar uma calça preta. Você não vai dizer calça em coreano é 바지. Você pode falar 까만색 바지, 검정색 바지, calça preta. Mas 흑색 바지, apesar de que as pessoas vão entender, soa estranho. Pense no português, por exemplo, você tem palavras diferentes para algumas cores. Por exemplo, vermelho, quem é flamenguista aí, você tem, como é que ele se refere à camisa do Flamengo, às vezes a camisa rubro-negra, né? Então esse rubro vem de vermelho também. Mas você fala assim, eu quero comprar uma camisa rubra, você não fala assim, você não usa essa palavra
esse rubro para descrever indiscriminadamente, assim. São palavras meio que fixas, não é verdade? Igual a mesma coisa de alvo, né? Você não fala assim, eu quero uma camisa alva. Alvo significa branco, mas você não fala assim, eu vou pintar essa parede de cor alva. Soa um pouco estranho, né? Você diz a camisa alvinegra, enfim. Tem algumas músicas mais tradicionais que tem essa palavra, mas você usa em contextos específicos. É mais ou menos isso, é mais ou menos a diferença entre preto e negro, né? Você fala, por exemplo, isso é humor negro. Você não fala humor preto. Então, é usado em expressões específicas. A mesma coisa são essas palavras aqui que eu circulei de amarelo. Elas aparecem muito em expressões fixas. Por exemplo, 흑색 é muito usado, não só nesse caso, obviamente, muitos outros casos, mas, por exemplo, para dizer 흑인, que é uma pessoa negra. Você quer descrever alguém que quer falar da etnia da pessoa, então, normalmente, 흑인 é a pessoa negra. In significa pessoa, literalmente, né? E a mesma coisa no caso do 백, né, que vem de branco, você vai dizer 백인, para a pessoa branca, ok? Um caucasiano, digamos assim. E 홍색. 홍색, você vê, por exemplo, na palavra 홍삼. 홍삼, que é o ginseng vermelho. Para quem não sabe, o ginseng é uma raiz muito famosa aqui na Coreia, que tem vários nutrientes, é muito bom você, enfim, ficar muito saudável. E aí, o ginseng, na verdade, é insam, mas o ginseng vermelho, que é um tipo de ginseng muito famoso aqui, é chamado de 홍삼. A cor amarela, podemos ter, por exemplo, a palavra 황소. 황소, literalmente é vaca amarela, mas é um tipo de vaca, é uma espécie de vaca, é chamado de 황소. Você pode dizer 황사, que tem uma poeira amarela que vem da China em determinadas épocas do ano. Enfim, é até mesmo 황인. 황인, a gente falou de 흑인, 백인, tem também 황인, que seria pessoa amarela, que se refere aos asiáticos de forma geral, os orientais. E no caso do 녹색, você pode ter, por exemplo, 녹차, que é chá verde. Ninguém vai falar 초록색 차, ninguém fala assim. Então você sempre vai usar a palavrinha 녹차, ok? 녹차. No caso do 녹색, você ainda tem um pouco mais de uso, mais liberdade de uso do que essas outras palavras que estão em amarelo, tá bom? Você pode usar o 녹색 em mais casos, por exemplo, para descrever cores em geral. E não tem diferença entre o 녹색 e 초록색. Eu já vi gente falando assim, o 녹색 é mais claro, é mais escuro que o 초록색. Eu já perguntei para vários coreanos e eles falaram assim, não tem diferença nenhuma. Tem gente que às vezes tem essa impressão, mas não tem diferença nenhuma de cor, tá bom? Então é assim que a gente vai usar. Por isso que tem essa confusão às vezes com as cores. Agora eu vou elaborar um pouquinho mais aqui nas palavras do coreano nativo, porque elas são um pouquinho mais complexas e têm um uso um pouquinho mais flexível. Vamos ver então? Então as cores nativas, especificamente essas cores nativas que têm adjetivos, elas vieram de adjetivos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a cor preta, né? Ela vem do adjetivo 까맣다. 까맣다. É assim que a gente pronuncia 까맣다, né? A gente viu 까만색, mas vem desse adjetivo 까맣다. E aí quando esse adjetivo é conjugado antes da palavra, ele vai ficar como 까만, né? 까만. Se a gente adiciona o sek, aí fica a cor que a gente já viu, que é 까만색. Mas também pode ficar conjugado depois do substantivo, na terminação, por exemplo, polida, que é 까매요. 까매요. Então esse é um verbo, um adjetivo irregular, por isso que tem essa terminação, aquele hiet que está logo aqui embaixo, esse hietzinho aqui, ele some, né? Pode ver na conjugação que ele não aparece aqui. Então é irregular. Mas vai ficar dessa forma, vai ser usado como 까만, 까만색 ou 까매요. Se tiver outra terminação, como 씁니다, por exemplo, ficaria 까맣습니다. Mas vamos colocar aqui só yo para ficar mais simples. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, 까만 머리를 좋아해요. O que significa essa frase? 까만 머리를 좋아해요 significa, literalmente, né, seguindo ali a ordem, preto, cabelo, gosto. Ou seja, eu gosto de cabelo preto.
까만 머리 seria preto cabelo ou cabelo preto. 까만 머리를 좋아해요. 우선 까만색. 제 머리는 까만색이에요. 제 머리는 까만색이에요. O que significa isso? Meu cabelo, preta cor, é. Aqui foi só para mostrar aí a ordem das palavras, né? Ou seja, meu cabelo é preto. Esse 까만색 você pode usar antes da palavra ou depois, como a gente fez aqui, né? Pode falar 까만색 머리 também, não tem problema. Ou 까만 머리. Ou pode colocar no final, quando tiver o sec, né? 제 머리는 까만색이에요. Sempre com o verbo ser no final. E o cameo? O cameo sempre vai estar no final, porque tem um yo ali, ele está sendo conjugado, né? Então, como é que fica isso? 제 머리는 cameo. 제 머리는 cameo. Meu cabelo é preto, né? Tem um subentendido ali. Mas é como se fosse... Os adjetivos em coreano, né? Eles se comportam como se fossem verbos, né? É como se fosse um verbo pretejar, digamos assim. O meu cabelo preteja. Algo assim, né? Só para ilustrar. Vamos ver outra cor, então? Temos agora, entre as cores nativas, temos a próxima que é o azul, que em coreano é 파랗다. 파랗다. E o 파랗다, como é que vai ser conjugado? É exatamente, a lógica é a mesma, né? Vai ficar como 파란, 파란색, quando a gente coloca o sec. E no final vai ficar como 파래요, 파래요. Vamos ver exemplos? 파란 하늘은 예뻐요. 파란 하늘은 예뻐요. O que significa isso? Azul, céu, é bonito. Ou seja, o céu azul é bonito. 파란 하늘, o céu azul, 예뻐요. Vamos usar agora com 파란색. 하늘은 파란색이에요. Ou seja, céu, azul, cor, é. O céu é azul. O céu é da cor azul. E agora usando 파래요. 하늘은 파래요. 하늘은 파래요. Então você pode usar ali o 파란색이에요 ou 파래요, é exatamente o mesmo sentido. Só o 파란 antes é que muda um pouquinho, né? Porque você não pode simplesmente falar 파란 하늘. A frase fica incompleta, né? Você fala 파란 하늘, aí o quê? Céu azul, o quê? Você tem que ter algo depois, né? Mas se você fala 하늘은 파란색이에요 ou 하늘은 파래요, a frase está completa. Então, 하늘은 파래요, o céu é azul. Próxima cor, vermelho. O vermelho, em coreano nativo, é 빨갛다. 빨갛다. 빨갛다 vai ficar como 빨간, 빨간색 ou 빨개요. 빨간, 빨간색, 빨개요. Tem muita gente que confunde, né? O vermelho com o azul. Azul é 파랗다 e o vermelho é 빨갛다. Ok? Como é que vai ficar? Um exemplo aqui com 빨간, 빨간 옷을 입어요. 빨간 옷을 입어요. Que significa vermelho, roupa, visto. Ou seja, eu visto roupa vermelha. Em coreano é exatamente o contrário do português em muitos casos, né? Eu visto a roupa vermelha. 빨간 옷, roupa vermelha. E com 빨간색. 제 옷은 빨간색이에요. 제 옷은 빨간색이에요. A minha roupa é vermelha. Ou seja, minha roupa, vermelho, cor, é. 빨개요 vai ficar como? 제 옷은 빨개요. 제 옷은 빨개요. Minha roupa é vermelha. Ok? Então, essa conjugação no final também, vocês podem ver, sempre fica com E, né? Com essa terminação OIO. Próxima cor é amarelo. Amarelo nós temos 노랗다. 노랗다. 노랗다 vai ficar como 노란, 노란색 ou 노래요. 노란, 노란색, 노래요. Vamos ver o exemplo com 노란. 노란 새는 날아갔어요. 노란 새는 날아갔어요. O que significa isso? Amarelo, pássaro, voou. Ou literalmente foi voando. 날다 significa voar. 날아갔어요, ele foi voando, né? Foi para lá voando.
Então, noranse, pássaro amarelo. Noransek, agora não é o noranse, mas noransek, cor amarela, né? 저 새는 노란색이에요. Ou seja, aquele pássaro amarelo cor é. Ou seja, aquele pássaro é amarelo. Agora com 노래요, 저 새는 노래요. Mais fácil, né? Aquele pássaro é amarelo. Agora a cor branca, que também nós temos no coreano nativo, que é 하얗다. 하얗다. 하얗다 vai ficar como 하얀, 하얀색 e 하얘요. 하얘요. 하얀 벽은 재미없어요. O que significa isso? 하얀 벽 é branco parede, ou seja, uma parede branca. 벽 significa parede. 하얀 벽은 재미없어요. 하얀색, um exemplo, 이 벽은 하얀색이에요. Esta parede é branca. Esta parede, branco cor, é. E com 하얘요, 이 벽은 하얘요. Muito simples, né? 이 벽은 하얘요. Essa parede branqueja, digamos assim, né? Essa parede é branca. Então, esses foram os adjetivos, né, que só tem no coreano nativo. Então, são poucas cores que têm esses adjetivos. As outras cores, verde, laranja, rosa, roxo, marrom, nenhuma delas vai ter essa flexibilidade que essas cores têm aqui. Tá bom? Então, é por isso que muitas vezes você vai ver dessa forma com algumas cores, e em outros casos você vai simplesmente usar desse jeito aqui, né? Como na segunda frase. 이 벽은, aqui você poderia colocar qualquer cor, né? Mesmo que não seja coreano nativo. Aqui você poderia colocar 이 벽은 초록색이에요. 이 벽은 주황색이에요. 이 벽은 분홍색이에요, etc. Então, esse tipo de frase aqui é comum para todos, mas esse aqui é exclusivo para essas que são adjetivos, né? Agora, um bônus aqui. Tem cores também que são anglicismos. O que é isso? São cores que vieram do inglês. É bem possível que você já tenha visto, às vezes eu já vi gente que procura alguma coisa na internet e encontra dessa forma e me pergunta, mas eu não posso usar simplesmente as cores do inglês? Exemplos: white, black, blue, red, green, yellow, pink. Se você ainda não percebeu, são todas as cores que você já provavelmente estudou nas aulas de inglês, né? White, black, red, blue, green, yellow, pink. E a gente vê essas cores sendo usadas, mas o contexto em que elas são usadas é muito específico. Você não pode simplesmente chegar falando assim, eu quero uma calça dessa cor aqui. Se você falar com essas cores, um atendente de uma loja vai entender, mas sou estranho. Ele vai entender por quê? As pessoas conhecem essas palavras, sabem que cor elas se referem. E pode ser que algumas lojas usem essas palavras. Por exemplo, quando você vai comprar um celular, né? Às vezes o nome da cor do celular é muito específico, né? Às vezes foi a própria marca que criou, né? Seja da Apple, da Samsung. Eles podem falar assim, tem o black, tem o blue e tem o LED, ou outra cor. Às vezes eles inventam nomes bem bizarros de cores, né? E aí você fala, não, eu quero um black. 그러면 black 핸드폰 주세요, alguma coisa assim. Então, nesses casos, pode aparecer. Aparece, por exemplo, em alguns cafés, por exemplo, chá verde, em vez de falar 녹차, às vezes você vê assim, escrito como green tea, mas é até a palavra para chá, eles passam para o inglês, apesar de vir escrito em coreano. Green tea. White, você tem, por exemplo, corretivo, né, que tem aquela tinta branca, né? Eles chamam de white. Então, tem outros usos assim que são mais específicos. Então, não usem essas cores para falar de coisas do dia a dia, mas estejam preparados para ver essas cores sendo usadas em alguns contextos. Faz soar mais chique, né? Porque são palavras do inglês, mas com exceção talvez do
rosa, pink. Eu vejo muitas pessoas usando pink색 com mais frequência. Talvez porque punonsek, pode dizer punonsek ou pink색. Pink색 talvez seja mais usado. Pode falar pink색, mas pink색 t-shirt, por exemplo. pink색 바지, uma calça rosa, uma camisa rosa. Pode falar, mas se você sabe a outra palavra, é melhor usar, né? Evitar um pouco anglicismo demais sem necessidade. Outro bônus são adjetivos substantivados. Meu Deus, o que é isso? Adjetivos que se transformaram em substantivos, daqueles que a gente acabou de ver. Por exemplo, o kamata pode aparecer como kamang. Hayata pode aparecer como hayang. Norang, parang, pargang. E essas palavras são substantivos quando tem essa terminação ali com ian, né? Seria o preto, o branco, o azul, o amarelo, o vermelho. Em alguns casos você vai ver essas palavras antes, né, de um outro substantivo, e aí pode ficar meio confuso, mas não era para ser kaman, tal, ou paran com nian, né, tal. Mas elas vão aparecer em contextos específicos também, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui com kamang. Tem um tipo de feijão na Coreia, que é um feijão preto, que é chamado de kamangkong. E é usado assim. Então é a junção de dois substantivos, né? Kamangkong. Então ele não está sendo usado como adjetivo, mas sim é um feijão pretinho, digamos assim. É até difícil traduzir, né? Feijão ou preto, não tem como traduzir assim. Um pássaro, por exemplo, tem um pássaro azul em coreano que é parangse. Então, porque parangse seria um pássaro azul, um pássaro qualquer, mas o parangse é aquele pássaro específico, seria um azulão, né? Hayang, não estou lembrando aqui exatamente de alguma palavra com hayang, mas, por exemplo, essas palavras todas são muito usadas para dar nome a bichinhos. Gatos, por exemplo. Hayang, você pode chamar o seu gatinho, seu gato é branco, pode chamar ele de Hayangi. Hayangi é uma forma. Já vi muitos, assim, gato preto, já vi gente chamando de Kamangi. Norang. Norang, o que tem? Tem uma borboleta chamada Norang Nabi, por exemplo. Então, em vez de usar o adjetivo, usou o substantivo. Então, essas palavras vão aparecer também na forma de substantivo, mas são em contextos mais específicos. Não usem essas palavras indiscriminadamente, tá bom? Só saibam que elas vão aparecer também. Mais um bônus, a gente tem mais uma palavrinha para preto também. Preto é a que mais tinha palavras, né? A gente viu kamansek, komjeonsek, huksek, e tem mais uma também que é do coreano nativo, e é um adjetivo também, que é komta. Como é que você tá, né? Komta. Komta é um adjetivo e ele tem um sentido mais amplo do que simplesmente a cor preta. Ele pode ser preto, escuro, dependendo do contexto, se você falar de sentimentos ou coisa assim, pode ser algo mais dark, mais negativo, coisas desse tipo, ok? E vai aparecer nessa forma. 검은색, você pode falar. 검은색 머리, 검은색 바지, 검은색 qualquer coisa. Que eu disse aqui. 검은 머리, por exemplo, pode falar 검은색 머리 ou simplesmente 검은 머리, 검은 바지, 검은 qualquer outra coisa. Pode falar também 검어요? Pode, mas é mais comum a gente ver nessa forma. 검은 alguma coisa. Ou 검은색. Muito usada também. Qual é que eu vou usar? Se eu quero falar preto. Tanto faz. Qualquer uma dessas você pode usar. 검은색, 검정색, 까만색, ou 흑색. Mas o 흑색, como eu disse, tem o uso mais restrito. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Então, vamos ver aqui, vamos terminar com essa frasezinha. 제일 좋아하는 색깔이 뭐예요? 제일 좋아하는 색깔이 뭐예요? O que significa isso? Qual é a sua cor
favorita? Quero que vocês respondam aí pra mim. Qual é a sua cor favorita? 제일 좋아하는 색깔이 뭐예요? Como é que você vai responder essa frase? 제일 좋아하는 색깔은 뭐뭐예요. Ou seja, minha cor favorita é 뭐뭐뭐. 제일 좋아하는 색깔은 뭐뭐뭐예요. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de acessar aí o coreanoonline.com.br se você ainda não acessou, se você não conhece. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu likezinho pra gente, que vai nos ajudar muito. Compartilhe com seus amigos que estudam coreano. Tenho certeza que tem muitos amigos seus aí que estavam com essa dúvida sobre as cores. Que tal compartilhar aí nos grupos de estudo que você tem, que vai com certeza ajudar os seus amigos e nos ajudar também a divulgar o ensino de coreano para todas as pessoas. Annyeong haseyo e a gente se vê no próximo vídeo.